Depois de uma série de lançamentos solo e de uma bem-sucedida parceria com o grupo Bala Desejo, Dora Morelenbaum lançou seu disco de estreia, Pique, em outubro de 2024, em parceria com os selos Koala Records do Brasil e Mr. Bongo do Reino Unido. O trabalho tem como espinha dorsal a canção em um diálogo claro com a história desse formato dentro da MPB. Em Pique, Dora consegue muito bem trafegar ao lado de seus pares na mesma medida em que consegue olhar para o passado com sabedoria, sem reverências subservientes. Um ano após o lançamento do álbum, recebo Dora Morelenbaum aqui no Por Trás do Disco, do podcast Vamos Falar Sobre Música, para a gente descobrir mais detalhes desse trabalho. Seja muito bem-vinda, Dora. Obrigada demais. Sempre feliz de conversar sobre esse álbum e conversar sobre música. Perfeito. Geralmente aqui no Por Trás do Disco a gente recebe os artistas logo depois do lançamento do trabalho. Tanto que você passou por aqui quando a gente conversou sobre o disco do Bala Desejo, lá atrás. Então a gente nem sabia tudo que ia acontecer depois daquilo. E é interessante fazer esse tipo de gravação quando o disco já tem uma estrada, digamos assim. Porque às vezes no lançamento a gente tem uma urgência, uma curiosidade inaugural, e no seu caso a gente está falando de um disco que nesse mês de outubro está completando um ano de lançamento. Eu acho que é um tempo de maturação da obra, tanto pra gente que é ouvinte, quanto no seu caso que trafegou e circulou pelo Brasil e pelo mundo com esse disco. Então eu queria que você falasse um pouco como você enxerga esse caminho que o Pique percorreu nesse primeiro ano de vida. Pois é muito bom, eu acho que falar com um pouco mais de distanciamento, né, do primeiro momento. Acho que no primeiro momento tem uma certa euforia e até uma ansiedade de entender tudo que está acontecendo, tudo que está, né, querer explicar tudo que estava sendo dito, mas eu acho que a lição é que a gente sempre vai aprendendo ao longo do processo, assim. Então, agora eu já vejo o disco vejo outras camadas assim de profundidade no disco que talvez lá atrás eu não entendesse assim tão claramente e foram ficando mais visíveis ao longo do tempo, assim. É isso, né? Percorrido esse caminho, assim, também com Bala, quando a gente lançou, a gente não tinha ideia de tudo que ia acontecer, assim, e é isso, assim, os discos vão ganhando esses novos olhares, né? Sim, você falou do Bala Desejo, mas a gente pode voltar ainda um pouco mais no tempo, né? Que você lançou seus primeiros singles e o EP O Vento de Beirada ainda durante a pandemia, então eu acredito que seja um outro momento. Eu entendo que toda a experiência com o Bala Desejo também deve ter trazido para você uma maturidade de palco mesmo, de ter essa experiência coletiva no palco, de vivenciar grandes plateias. Eu queria entender como essa experiência de circular com o Bala Desejo influenciou também no resultado do Pique, porque eu acredito que a experiência de troca com o público cria outra relação, né? Com certeza. Como você disse, eu lancei as minhas primeiras músicas num álbum bem pequeno, foram 4 músicas no meio da pandemia, então eu não tive a oportunidade de fazer shows, assim, eu comecei a fazer os shows desse disco e os meus primeiros shows solo, assim, oficialmente com músicas lançadas, depois do Bala, assim. O Pique tá sendo a primeira vez que eu tô realmente vivendo integralmente, né, esse momento de estar nos palcos solo mesmo, mas nunca é solo, né, porque tenho uma banda incrível, mas é isso, o Bala ele foi muito formador, assim, para mim, eu acho que para todos nós, né, todos os 4, de experiência, desde processo criativo, assim, a gente teve que se colocar para compor as músicas, assim, se forçar mais do que a gente faz normalmente, e depois eu passei a fazer isso também com outra qualidade, assim, né? De sentar para compor uma música e não esperar que ela venha até mim, assim. E isso, nesse processo criativo, assim como o processo de produção também, todos nós participamos no Bala. E aí, depois, eu chegando no Pique, eu já estava com outras intenções ali no estúdio, né? Com outras vontades. E, principalmente, como você disse, o processo no palco, assim. A gente, com o Bala, por conta do show, de como era, né? A gente acabou passando por palcos variados, assim, por vários lugares com diferentes plateias. E meio que foi aprendendo junto a lidar com aquilo, a viver aquilo. E foi a melhor escola possível. Até porque com o Bala a gente se dividia em 4, né? Então, assim, você tá de repente no meio, na frente de uma multidão, assim,
no meio do carnaval, em Recife, por exemplo. Era uma coisa que eu nunca não imaginava tão cedo viver, assim, não tinha essa experiência, assim, antes para conseguir lidar com isso. E aí, em quatro, fica mais fácil, a gente vai se ajudando. Então, agora eu acho que já tendo né, vivido isso, assim, agora eu já chego nesses palcos, outros tamanhos também, outras qualidades de palco, com outra vivência mesmo. Sim, a gente fala um pouco dessa experiência do palco, mas é interessante pensar também na experiência da produção do Pique, né? Porque é um disco solo, mas eu acho que é um disco que você abre diálogos e conversas com muitos dos artistas que são tanto seus formadores quanto também artistas que são seus pares geracionais. Então a gente vai ter compositores ali que são muito seus parceiros, que são artistas com quem você sempre trabalhou, e a gente vai ter dentro da estrutura ali do disco também a participação de grandes músicos da música brasileira, da nossa história, assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa troca de reunir toda essa turma da pesada. Eu acho que esse foi um dos pilares fundamentais do meu álbum, assim, eu produzi o álbum junto com a Ana Frango Elétrico, que quando eu comecei a imaginar esse álbum foi, assim, uma das coisas, um outro pilar também, para o que eu estava pensando já de sonoridade em cima dessas primeiras músicas que eu já tinha juntado. E aí, junto com a Ana, a gente começou a pensar principalmente numa narrativa sonora, assim. Em que paisagens sonoras, que narrativas, que timbres a gente queria levantar. E para isso tinha que ser uma galera específica, assim, sabe? O som de bateria do Sérgio Machado, por exemplo, que é um dos maiores bateristas que eu conheço, assim, que foi, tipo, uma das melhores experiências da minha vida, tocar com ele, gravar com ele, ver ele criando ali em cima das coisas que a gente trazia. É muito rico, assim. E aí também o baixo do Alberto Continentino, que eu já tinha sorte de estar trocando já com bala e criando junto, então o Alberto virou antes e junto com o álbum também virou um super parceiro, assim, muito. A gente tem uma troca musical muito profunda também. É isso, foram esses músicos que a gente foi trazendo. Luiz Otávio nos teclados, Guilherme Lírio nas guitarras. Enfim, todos os músicos que foram. Essa é a base principal, né? Esses quatro. E aí depois a gente também, o Zé Ibarra, foi bisbilhotar as gravações. Eu chamei ele porque eu queria, né, também que ele tivesse junto. Tinha duas músicas dele e tal. E aí acabou gravando os violões também do disco. E essa galera que a gente foi construindo junto, assim, que a gente foi montando, imaginando essa paisagem antes, foi essencial para o álbum chegar na sonoridade que chegou. Porque foi isso, foi a gente imaginando antes, mas a galera executando e fazendo muito mais do que a gente imaginou também no momento da gravação. Você tinha algum universo de referências que você estava escutando na época ou coisas assim? Eu acho que sempre o primeiro disco tem um pouco de meio que todas as referências que a gente traz da vida, né? Mas eu imagino que naquele momento também às vezes tem coisas específicas que você pode estar ouvindo. Então, eu sempre acho curioso falar sobre as referências desse disco e em geral, assim, né? Porque eu acho que as referências elas são muito picotadas, né? São uma colagem de várias coisas que você está vivendo naquele momento, porque se for uma coisa muito direta, é cópia, não é referência, né? Então, assim, eu me lembro que eu estava muito ouvindo algumas baterias assim de R&B estadunidense para som de bateria, sabe? Eu sentia que, tipo, tinha umas levadas de bateria que aí tem PJ Morton, tem o Thundercat, sabe? Algumas coisas assim só para bateria. E aí tinha umas outras coisas de, de onda de baixo e teclado que eu ouvia já outras coisas. Tem obviamente referências eu acho que talvez da mistura, assim, tem o Quem é Quem do João Donato, que eu sinto que é um disco que em cima da canção, né, brasileira, assim, que é essa instituição, mas ao mesmo tempo com outra pegada, assim, com outras intenções diferentes que não estavam rolando naquela época, assim, eu sinto que as referências são muito distantes entre si, mas quando você olha elas juntas, faz sentido o disco vir daquela mistura, sabe? Erykah Badu também é uma coisa que eu estava ouvindo muito, o Baduizm e outros discos da Erykah Badu,
Que é isso, obviamente não são referências diretas, mas que são coisas que acabam influenciando, assim. Eu acho que faz todo sentido, porque enquanto ouvinte, eu realmente gosto muito de cantoras brasileiras e acompanho muito. Então é meio natural que a gente sempre fala, fulana nasce e ela vem meio buscando aquelas referências básicas dela, assim. Então, às vezes você vê cantoras que elas têm referência como referência basilar a outra cantora X, e daí as pessoas ficam achando que fulana parece fulana. E é muito interessante como no seu disco a gente vê as referências a esse cancioneiro brasileiro, mas existe uma identidade que é muito própria, acho que é isso que você falou. Acho que todo esse mar de referências acaba criando algo muito único, pelo menos pra gente, enquanto ouvinte, soa muito dessa maneira, assim, o que eu acho que é muito positivo, né? Acho que eu não, eu mergulhei muito nessas referências, muito pensando também que assim, eu já vinha juntando essas músicas, foram algumas que eu já tinha antes do Bala, outras que eu não usei no Bala, que eu acabei deixando para guardar para o disco. E eu venho, né, minha formação musical assim vem muito da canção, né? Desse continente da canção, assim, né? Continente dos recados. Que eu acho que tem uma força muito grande no Brasil e no mundo, mas no Brasil, assim, eu acho que é uma coisa muito maior do que a gente consegue dizer até. Eu quis um pouco nesse disco não falar necessariamente delas como protagonista, mas usar elas para trazer outros recados musicais, assim, em cima da produção, de texturas, de cor, sabe? Eu acho que esses foram os caminhos que acaba que as referências têm mais a ver com isso do que com as próprias canções, sabe? Eu acho que minhas referências de compositores, assim, elas são anteriores a esse disco, sabe? Sim, acho que é aquilo que eu falei, né? O primeiro disco tem todo o arcabouço que você traz que tá ali. E é curioso Exatamente. também que, como você falou da canção brasileira, acho que no Brasil a gente tem uma relação com essa musicalidade que às vezes as pessoas nem se dão conta do fato de que a gente tá ouvindo alguns dos maiores compositores do mundo, alguns dos maiores instrumentistas. Isso é tão natural pra gente. A Exatamente. gente cresce ouvindo bossa nova como se aquilo fosse assim um som natural que se ouve na rádio. E aí as pessoas dos outros países acham isso meio assim, gente, que absurdo, vocês cresceram ouvindo o João Gilberto? Uhum. Crescemos. E pra gente é tipo um som meio natural. Acho que essas coisas vêm e ficam na nossa construção basilar, enquanto quem gosta de música Totalmente. brasileira. Mas você falou desses outros referenciais, e eu queria falar um pouco sobre o projeto da identidade visual do disco, que eu acho que é algo muito marcante. É um projeto assinado pelo estúdio MCAL, da Maria Cal Levi. Tem todo esse charme analógico, assim como o clipe, né, de A Melhor Saída, que ele foi todo impresso em risografia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas escolhas estéticas e visuais. Então é curioso isso, porque assim, como eu falei no início, né, a gente vai descobrindo coisas depois, então é muito bom também poder falar do disco com esse distanciamento. E isso aconteceu também no processo de criação de identidade visual, porque a gente começou, quando eu comecei a gravar, eu já tinha um pouco essa sensação em algumas músicas, eu ouvia, assim, enquanto a gente estava produzindo, eu ouvia muito na estrada, entre os shows, e então eu sempre estava, tipo, eu sentia essas luzes, assim, passando por mim, e sentia os carros, e enquanto eu estava imaginando e criando essas músicas, então eu queria muito criar essa imagem e entender como que ela comporia o álbum de alguma forma. E aí eu chamei a Cal e a gente foi registrar isso. A gente começou registrando em câmeras digitais, assim como foi o álbum, né? A gente gravou tudo digitalmente, como se faz 99% hoje em dia. E mesmo processo de pós-analógico que a gente fez nas fotos, né, nesse registro visual, a gente também fez no registro sonoro. Então, todas as bases, bateria e baixo do álbum, a gente passou na fita também, o que dá uma textura específica, dá uma colada no som, assim. E acabou que a gente fez isso por coincidência, entre muitas aspas, porque na verdade não é coincidência, né? Acho que as texturas elas vão se buscando ali. E a gente sentiu que esse tratamento de imagem
traria essa cola também a essas coisas que a gente estava compondo ali. Então é isso, assim, a gente foi a partir de uma ideia inicial que eu tinha de sensação mesmo, uma coisa sinestésica que eu tinha com aquelas músicas, e que acabou dando nesse registro de, né, stop motion também, que a gente fez ali no clipe depois. E a gente, na verdade, fez primeiro a capa as fotos da capa, né? E depois, a partir daquilo que a gente tinha criado, a gente viu que dava para fazer um clipe em cima disso. Então, acho que é isso, um processo vai puxando o outro, né? With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Sim. Maravilha. Eu acho que a gente pode agora entrar num faixa a faixa aqui do Pique para a gente descobrir mais cada detalhe das canções. A gente abre o disco com Não Vou Te Esquecer, que é uma parceria sua com o Tom Veloso. Ele é um nome que vai aparecer várias vezes aqui. Tom, se você estiver nos ouvindo, lance seu disco. Estamos esperando esse disco. Queria que você falasse um pouco sobre essa troca mesmo com o Tom e sobre a escolha dessa faixa para ser a abertura, que eu entendo que acho que a faixa de abertura também tem um simbolismo ali, né, de ser o primeiro contato da pessoa com esse universo do disco. Sim. Então, essa música, acho que ela foi facilmente a primeira do álbum, porque ela foi uma das primeiras músicas talvez a primeira música que eu falei, vou gravar, vai estar no meu próximo disco. É uma das primeiras que eu compus com o Tom, se não a primeira, acho que é a primeira. Essa eu fui mais coautora da letra. Eu normalmente não sou letrista, eu sou mais compositora, assim, mas eu amava essa música e eu, sei lá, já vi um caminho quando eu vi o Tom tocando ela, assim. Aí eu quis botar uma continuação da letra, assim, e ele gostou, e acho que foi a primeira vez que a gente compôs junto. E ela tem essa coisa, né, um pouco romântica, né? O Tom tem essa forma de fazer letra, assim, o Tom é um cara romântico. E essa música tem esse teor, eu acho, essa letra. A minha parte que eu fiz, eu fui meio na onda dele, assim, e tinha que ser uma baladona, assim, sabe? Que representasse bastante essa sensação da música, que é a parte do Não Vou Te Esquecer, né? Que é ainda a parte que ainda tá ali dentro daquela história. E era a música que ia apresentar aos poucos a composição da instrumentação também, né? Então os instrumentos vão entrando e no final tem um arranjo de sopros que vai apresentando também as próximas coisas que vêm no resto do álbum, assim, acho que a gente via muito essa balada, assim, tem uma ou outra balada no álbum, e a gente achava que era uma onda que representava bem essa abertura, assim, do álbum. Incrível. A gente vai para a segunda faixa, Venha Comigo, que é uma composição da Sofia Chablau. Eu acho isso muito interessante porque, sei lá, nos anos 70 era um costume muito natural que um artista lançasse uma música e os outros artistas os mesmos pares geracionais regravassem aquele artista. Tanto que a gente tem, sei lá, tipo, Tigresa, no mesmo ano que foi lançada, tem muitas versões. Eu fico muito feliz que essa nova geração de vocês tem meio que brincado com essas coisas. Então, você grava a Sofia, o Zé Ibarra grava, a Sofia grava vocês, e daí vai fazendo esse jogo que eu acho que é muito bonito. Eu acho Venha Comigo uma faixa maravilhosa, assim, a forma imagética que a Sofia nos chama para essa letra, para esse universo temático aqui que ela está criando. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa troca com a Sofia e também sobre a produção de Venha Comigo. A Sofia, eu já falei pra ela que daqui a pouco eu vou lançar um disco só tocando as músicas dela, porque eu acho que ela é uma das compositoras mais incríveis que tem hoje em dia, assim, mais sagazes, mais atuais, né, no sentido de falar de um jeito que a gente sente hoje, né, e não sem ser saudosista, sem, enfim, e falar de coisas que precisam ser ditas hoje também, assim. Então,
eu amo as músicas da Sofia. Quando eu falei que eu ia gravar um álbum, eu pedi para ela mandar algumas coisas, ela mandou várias, eu fiquei em dúvida. E quase gravei mais do que essa, mas deixei para próximos álbuns também. E aí me apaixonei por essa. Achei que tinha tudo a ver com a onda do álbum também. E também nessa onda de olhar de agora para trás, assim, não foi desde o início que eu me toquei que todas as músicas do álbum, de alguma forma, são músicas, canções de amor, assim, falam de amor. Como eu disse também, que eu não sou letrista, né? Então as letras também são de vários parceiros, e aí eu fui vendo que virou uma coletânea de diferentes histórias de amor, diferentes visões, diferentes formas de falar sobre isso. E aí acho maravilhoso também esse aspecto dessa música, assim. Acho que é uma outra canção de amor. E aí essa música também, por trazer isso, né? A gente quis trazer também uma onda mais dançante na produção. E o final também da música, eu acho que é quando a gente apresenta, pensando na ordem também, quando a gente apresenta mais claramente esse outro lado do álbum, que não é só um compilado de canções uma atrás da outra, mas é também uma paisagem sonora que se cria com essas texturas diferentes, com esses outros acontecimentos que não só dentro da forma da canção, mas que, sei lá, coisas que acontecem, histórias que acontecem musicalmente, sabe, falando. Aí no final ele tem um especial, assim, que foi uma coisa que aconteceu, pra falar a verdade, eu nem me lembro como que aconteceu, provavelmente a gente estava levando o som da música, assim, ainda, e a gente imaginou essa ralentada, assim, tem uma ralentada radical, assim, e uma elevação de som mesmo. E aí a gente achou aquilo maravilhoso e achou que tinha a ver com essa criação de paisagem mesmo do álbum como um todo. Sim. Você falou algumas vezes que você é mais compositor e menos letrista, mas aí a gente chega em Sim Não, que é uma canção inteira assinada por você, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais, porque também é uma letra muito bonita, e eu acho que tem essa perspectiva de, como você falou, o disco tem canções de amor, mas acho que elas são por vieses e olhares muito distintos, tanto que Sim e Não, ela tem essa perspectiva de poder falar de um amor que seja romântico, mas também sobre outras perspectivas de amor, de outras das nossas relações, que não só o amor romântico, mas os outros amores possíveis. Pois é, então, essa é a única música do álbum que é letra e música minha. E foi uma das músicas que eu fiz na época do Bala Desejo, que não entrou pro Bala, porque realmente não tinha nada a ver com a onda do Bala, e que eu já sentia que tinha a ver com o que eu estava construindo no Pique. E ela também tem muitas referências, assim, do R&B também, né? Quando a gente passou as referências pro Sérgio Machado, ele criou essa levada que é absurda, assim, tem um layback, assim, uma coisa que é inexplicável. Eu não saberia explicar, pelo menos. E ela tem um pouco de referência em termos de composição do Gil, assim, né? Enfim, ela é meio blues, assim, e justamente, assim, eu mergulhei muito no lance do Sim na época do Bala, tanto que são 3 vezes, não à toa. E em algum momento eu neguei isso também, sabe? Acho que todos nós, assim, né? De alguma forma a gente questionou, até porque a gente nunca estava falando sobre um sim absoluto, e foi uma viagem toda que a gente estava vivendo naquele momento que fazia muito sentido. Mas esse sim são as polaridades, né? Então acho que junto com o sim tem o não, e eu estava falando também de uma história de amor, mas não só a parte positiva, a parte da negação também, da rejeição. É isso, essa música ela fala sobre esse outro lado da moeda. A gente chega então em Essa Confusão, que é uma parceria sua com o Zé Ibarra, e acho que a gente volta um pouco àquilo que eu tava falando, de vocês fazerem esse jogo de um grava a música, outro grava com outro olhar. O Zé Ibarra gravou Essa Confusão no seu disco Afim, que foi lançado esse ano. Aqui no Vamos Falar Sobre Música, a gente tem um Por Trás do Disco com o Zé Ibarra, é o Por Trás do Disco de número 93, que o Kleber Fak conversou com ele sobre o disco, também vale muito a pena ouvir. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa parceria, como que funciona, se vocês tinham momentos que vocês pensavam, essa música cabe no Bala Desejo, esse trabalho aqui é outra coisa para outras coisas que estamos criando, como funciona?
Totalmente, essa música foi super uma questão, assim, porque a gente fez meio na época do Bala e a gente começou a tocar ela nos shows do Bala. E aí acabou que ganhou um arranjo do Bala, assim, da banda do Bala e todo mundo. E a Júlia botava uma pilha que a gente tinha que lançar depois do álbum, né? Que já tava lançado o álbum. E aí a gente. Só que eu e Zé, a gente já tinha na cabeça que cada um queria fazer uma versão, porque eu acho que a gente já sabia que a gente queria coisas um pouco diferentes, assim. Sim. E queria, sei lá, poder cantar ela com a própria voz. E nós dois adorávamos a ideia de ter duas versões, assim. Eu acho que eu adoro isso também. Eu acho que só reforça, né, uma ideia eu acho muito bom essa coisa que você falou também da gente estar se regravando, assim. Quando eu fui gravar, eu já sabia que o Zé ia gravar a versão dele, mas chamei ele pra estar junto. Mas agora. Ah, e ele toca violão nessa gravação, exatamente. A gente também levantou as ideias junto, tanto que no disco dele ele fala também que ele teve que fugir um pouco das ideias que a gente tinha feito lá no álbum, porque ele também tinha gostado, mas aí ele quis fazer a onda dele diferente também. E ela também, a letra do Zé, assim, foi uma. A gente fez o refrão juntos. Foi a primeira coisa que a gente fez. E era um refrão todo meloso, assim, sabe? Uma coisa que a gente não costumava fazer muito. E aí eu virei pro Zé e falei, cara, é impossível a gente fazer uma música com esse refrão, assim, sem ficar muito melado mesmo, sabe? Aí um dia eu tive essa ideia do A, que é mais torto, meio torto, assim, mais jazzístico. E aí o Zé curtiu, a gente fez a letra toda. E aí a letra é justamente esse caminho tortuoso até o auge lá do refrão. Perfeito. A gente vai agora para a faixa de número 5, A Melhor Saída, que é uma composição do Tom Veloso. Essa é a faixa que a gente falou anteriormente, você lançou o videoclipe, né? Eu acho que ela tem um pouco dessas imagens que aparecem em determinados momentos do disco, então a gente tem essa coisa urbana, a cidade, o movimento, um certo fluxo. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre A Melhor Saída. Essa música o Tom me deu também, é impressionante como a gente, eu pelo menos, quando ao gravar uma música que não é minha, né, acabo tomando pra mim também, assim, e me vejo muito nessa composição, sabe? Sinto que é uma música que eu poderia ter feito junto com o Tom também, mas é porque eu amo muito, assim, foi uma das primeiras músicas também que entraram no álbum. É uma música que o Tom fez, meio me deu, assim, acho que ele fez pensando que eu poderia gravar. Posso ser enganada, não sei, mas eu senti assim. E e esse arranjo ele já estava quase pronto antes do álbum. Foi um dos poucos shows que eu fiz antes do álbum com banda. E a gente. A banda era parecida, assim. O Alberto Continentino e o Guilherme Lírio também tocavam. E esse riff, né, do Gui, assim, a gente meio que. Ele fez meio despretensiosamente no ensaio. A gente achava meio parecido com uma risada. E eu acho que talvez por isso a gente se apegou um pouco assim a essa ideia e manteve isso no álbum. E eu adoro esse riff, eu acho que ele carrega muito essa sensação do movimento que eu sentia com essa música. Era essa música principalmente que eu imaginava com essa paisagem da cidade, das luzes passando. E aí por isso que foi daí que veio a ideia da capa e do clipe. Sim. É interessante você falar isso da questão de você gravar uma música e você se apropriar dela. Porque eu acho que a perspectiva de intérprete tem muito disso, né? Que é isso que a gente estava falando também, de cada um gravar a sua versão e trazer os seus olhares. A música também ganha outras perspectivas. Às vezes você enxerga ela por... meio que o narrador muda quando a gente ouve numa outra voz. Essas brincadeiras com o gênero de às vezes ser uma música escrita por um homem cantada por uma mulher, de uma mulher lésbica cantada por uma mulher heterossexual. Essas coisas, essas brincadeiras eu acho que também enriquecem muito as interpretações da canção e como ela pode ganhar nuances a cada versão. Totalmente. E aí eu acho que a gente chega aqui em Caco, que é uma parceria sua com o Zé Ibarra e o Ítalo França, que é um pouco disso também, eu acho, dessa interpretação que ganha outros caminhos, assim, porque ela é uma música imagética, delicada, cria coisas muito interessantes. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre Caco. Ela tem muito dessa coisa dessa apropriação, assim, né? Eu e Zé, a gente fez um show uma época também, meio na época do Bala, acho que logo antes da gente lançar o disco.
E era um show de nós dois, assim, a gente tocava músicas nossas e a gente, na época, tava ouvindo muito esse disco do Ítalo França. E tem essa música chamada Orlando Golada, que tem uma frase, a última frase da música é até a sola do sapato descolar. E a gente ficou tocando isso, tocando, tocando, tocando. E quando eu tava fazendo o álbum, eu volta e meia entrava no minhas gravações, assim, nas coisas que eu tinha gravado no celular, para ver se eu lembrava de alguma ideia, se tinha alguma coisa que eu tinha pensado pro álbum e tinha se perdido ali no meio. E aí eu me deparei com esse áudio do ensaio, que era só um corte, assim, que eu tinha começado a gravar no meio, e era só essa frase, até a sola do sapato escolar, e a gente estava ensaiando e meio criando arranjo, e a gente ficou repetindo essa frase, até a sola do sapato escolar, até a sola do sapato escolar, assim, só. E foi entortando isso, assim, de alguma forma. E aí eu achei que tinha muito a ver com o que eu estava criando, com o que estava imaginando para Caco, que era uma música minha e do Zé, né? Eu fiz a música e o Zé letrou. E aí quando ele fez essa letra também, eu achava uma letra, tipo, meio boba, no bom sentido, bobinha, assim, alegre, sabe? Até nem levava muito a sério essa música a princípio, o que muitas vezes é bom, porque você acaba levando a sério quando depois que já tá pronto, assim, que levando a sério a brincadeira também. E aí a entrada do Ítalo nessa música foi no momento de levar para o estúdio, que eu achei que valia a pena misturar as duas coisas, e acabou virando parte da composição, né? Até a sola do sapato escolar. E aí eu pedi licença pro Ítalo, pedi permissão para ele virar nosso parceiro também. Então foi isso, assim, essa mistura também, né? Como uma música vai entrando na outra e como as diferentes interpretações também vão levando a novas coisas. Perfeito. A gente chega na faixa de número 7, VW Blue, que é ali meio que um interlúdio, né, instrumental. E eu queria que você contasse um pouco da escolha dessa faixa e desse título. Essa também é um tema meu que eu também já tinha quase esquecido, assim, eu tinha mostrado para Ana um tempo atrás, mas essa música foi muito importante para eu entender o meu papel nesse álbum, mas o meu papel como musicista, assim, e criadora, assim, né? Eu sempre cantei, assim, e acho que foi a primeira coisa que eu fiz como musicista. E acho que quando eu fui gravar meu primeiro álbum e fui gravar coisas assim, eu via muito esse papel da cantora como a coisa principal, assim, que é incrível, assim, eu amo cantar, acho que é a coisa que eu mais amo fazer, mas na verdade, ao longo do tempo eu fui percebendo que assim, o motivo principal de eu ter começado a gravar minhas coisas foi quando eu comecei a compor e quando eu comecei a arranjar, e quando eu comecei a pensar produção e pensar esse universo sonoro que se cria para além da canção e da voz, assim. Então, nesse álbum eu meio que... A Ana lembrou desse tema que eu tinha mostrado para ela quando a gente estava no estúdio. E aí eu pensei, nossa, total, por que não ser só compositora de uma faixa, sabe? No meu álbum e criar, entender como que ela vai entrar na narrativa e entender qual textura que eu vou dar para isso, e, enfim. Foi assim que eu também acabei escrevendo um ou outro arranjo do disco e comecei a entender esse meu papel de musicista de outras formas dentro de uma coisa que eu tô criando ali. E VW Blue é uma homenagem, obviamente, a Gil, mas eu tenho um VW Blue, eu tenho um carrinho azul. E aí foi uma homenagem ao meu carro também por ser esse meu veículo, esse meu vetor de meu movimento, assim, meu próprio movimento. Sim. A gente chega na faixa de número 8, Petricor, que também é uma parceria com o Tom Veloso. Eu acho que essa faixa é muito bonita. Eu acho o uso da escolha das palavras algo muito rico. Eu sou um pouco apaixonado por palavras na língua portuguesa. Eu acho fantástico quanto a gente tem milhões de palavras para significar coisas específicas. E às vezes eu fico assim, gente, por que as pessoas não usam tantas palavras bonitas que a gente tem? E eu acho que essa música eu sempre uso como exemplo de, olha aqui, você pode pegar e contar uma cena específica usando as palavras mais distintas possíveis e que criam outras experiências até sinestésicas pra gente. Então eu queria que você contasse um pouco mais sobre Petricor.
Então, Petricor foi outra música do Tom que eu entrei eu entrei meio de gaiata, assim, eu pedi pra participar quase, sabe? Eu amava essa música, assim, e aí o Tom tinha esboçado uma parte da letra, e aí eu meio que ajudei esse esboço só pra falar que eu fiz também. Eu tava apaixonada, aí a gente acabou fazendo a letra junto, assim, um opinando na parte da outra. Mas ele que veio com essa ideia do Petricor, assim, isso já existia quando ele. Acho que não assim que ele fez a letra, a música, mas foi uma das primeiras coisas da letra. E eu não conhecia essa palavra também. Acho que a maior parte das pessoas que ouvem também não conhece. Que significa. É o cheiro da chuva, né? Sim. E aí é isso, também é mais uma canção de amor, mas contando através desse sentido, assim, também. Fala de cheiro, né? Fala de tato. Fala de. É bem sinestésico, eu acho, esse arranjo que a gente fez também. E ela também tem uma onda mais jazz, assim. E eu também me apaixonei. A gente gravou tudo ao vivo dessa faixa, e só depois o Roberto Continentino fez um arranjo de vibrafone, que também tem no VW Blue. A gente quis colocar esse elemento também, estava em várias referências que a gente estava ouvindo. O vibrafone, assim, acho que trazia essa textura que tinha muito a ver com a mistura que a gente estava criando. Acho que faz todo sentido essas coisas que você falou, porque quando a gente ouve, a faixa tem muito isso, de que você está ali representando esse encontro entre esses dois amantes, mas tem, tipo, detalhes que parece que a gente vai sentindo com o som e com as palavras, vão nos trazendo também esses cheiros, essas nuances, esse toque, que é algo que é muito bonito. A gente chega agora em Pique, que é também uma parceria com o Tom Veloso, e eu fiquei muito surpreso que eu estava construindo a pauta desse disco. Eu escuto esse disco faz um ano, desde que ele saiu, ele nunca saiu do repeat aqui em casa, e eu nunca tinha reparado que essa faixa é tão curtinha, porque ela faz tanto sentido. Eu sempre escuto o disco tão na íntegra, que ela fazia tão parte dessa narrativa do disco, que pra mim eu nunca tinha reparado pra pensar, nossa, ela é curta em relação às outras, porque eu acho tão bonito toda a narrativa que ela tem, como ela tem um fluxo ali, ela não tem um refrão. E ela fala: não vou me ater à tristeza e à solidão, há muitos motivos para sonhar, me joguei sobre a canção. Acho muito bonita, e essa é a faixa que dá título ao disco, né? Queria que você falasse um pouco mais. Eu acho que esse foi o processo inicial, assim, da criação desse álbum, que foi justamente esse debruçar, né, nas canções, nessas canções, e como eu ia lidar com isso, com elas, e como elas de alguma forma eram um refúgio ali para mim, nesse momento que eu estava vivendo, mesmo na estrada e sempre em movimento, né? Eu encontrava refúgio nesse processo, assim, de criação dessas músicas e desses arranjos, assim. E aí eu quis manter essa forma mais pura e simples possível de como eu compus a música, a letra do Tom também. Então ele que propôs esse pique ali, assim, acho que é um pique dele que eu me identifiquei. No meio desse pique, achar esse refúgio nessas músicas. Perfeito. A gente chega agora, talvez, às canções, a faixa de número 10, também é mais um encontro com o Tom, e eu acho que aqui a gente tem muito desses universos que a gente falou dentro do disco, né, de ser uma canção de amor, de falar sobre essas relações e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre essa faixa. Essa música foi uma música que eu fiz com o Tom também em janeiro de 2020, e ele me mandou o refrão. Começou pelo refrão. É engraçado como algumas músicas desse álbum, elas começam no refrão e depois vão pro resto, assim. Ela tinha uma coisa, ela tem uma onda mais alegre, assim, que a gente quis deixar para esse momento quase do final do álbum. E uma coisa interessante do processo dessa música, eu e Ana, a gente quase não fez demos desse álbum, assim, a gente imaginava muito as coisas na cabeça e conversando, e ouvindo uma referência ou outra, acho que a bateria pode ser mais nessa onda, ou a guitarra pode ser um pouco nessa onda. Mas por acaso essa música, a gente foi uma das primeiras também que já estavam prontas no início da criação do álbum. E aí eu fiz uma demo, assim, tocando, começando a pensar alguma coisa de levada, assim, a gente fez, a gente mesmo, umas primeiras ideias, e a gente, nisso que a gente estava ouvindo, a gente, sem querer, colocou para fazer um loop numa parte da música. E aí a gente
começou a ouvir esse loop, que era o Kivo, 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 e a gente gostou muito disso e falou, nossa, porque a gente pode tocar isso. Eu acho que isso tem muito a ver também com esse momento da gente entendendo o que era possível de transgredir no sentido de, tipo, dentro da música orgânica, a gente também usar o digital, a tecnologia que a gente estava usando ali dentro desse processo, sabe? Não antes ou só depois, mas no meio disso, ele também como instrumento, assim. Então a gente acabou aderindo a esse loop e ele virou parte do arranjo, uma coisa que aconteceu sem querer no computador, assim. Maravilha. A gente chega à faixa final, Nem Te Procurar. Eu acho que ela tem um pouco dessa questão também de encerramento de um relacionamento, de libertação também, às vezes, todas essas coisas. Eu acho que ela é um encerramento que fecha muito bem essa narrativa, essas imagens, esse cenário do disco, mas também se encerra sonoramente de uma forma muito forte, assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse encerramento com Nem Te Procurar. Então, Nem Te Procurar, voltando, né, lá a primeira faixa, Não Vou Te Esquecer, o refrão é Não Vou Te Esquecer, Nem Te Procurar. E quando a gente foi gravar, eu falei lá no início que a gente sabia que tinha que ser um baladão, assim. Quando a gente foi gravar, tinha uma intuição em algum lugar, assim, por toda parte no estúdio, que essa música poderia ser também uma outra onda mais disco e também falar desse outro lado, né? Que não é só o romântico, Não Vou Te Esquecer, mas é o Nem Te Procurar, que já é, tipo, já superei, já passei por isso. E então a gente até tocou, assim, enquanto a gente estava gravando a balada, a gente tocou essa outra onda. A gente deu uma risada, voltou, gravou a balada, e aí quando a gente tinha gravado todas as músicas, a gente falou, quer saber, vamos gravar a outra onda, o outro lado da outra face da música. E aí a gente gravou ela, uma outra versão da primeira música, acabou ganhando outro nome também para como pensar essa narrativa do álbum, assim, né? Esse início, Não Vou Te Esquecer e Nem Te Procurar. E acabou que virou foi uma piada que virou a história do álbum, assim. Incrível. Eu acho que, para mim, o mais interessante desse podcast, desse formato, né, do Por Trás do Disco, é a gente descobrir esses detalhes sobre cada faixa, sobre como a produção foi se construindo, porque, como eu falei, faz um ano que eu escuto esse disco e é interessante voltar nele e descobrir esses detalhes, saber essas minúcias. Então eu queria só agradecer que você tenha topado esse papo, esse tempo que você disponibilizou aqui pra gente e deixar esse espaço para você convidar as pessoas a ouvirem o disco novamente, a te seguirem nas redes sociais, acompanharem os shows, todas essas coisas. Eu tô sempre muito feliz de falar sobre essas músicas, assim, e também revisitar essas ideias que às vezes a gente se esquece por que fez uma coisa e depois você olhar para aquilo de novo e falar, nossa, né, faz todo sentido e ainda bem que eu acreditei nisso, assim, e fui por aí mesmo. E eu quero agradecer muito o espaço aqui para poder falar desse álbum. Acho que um ano de álbum é muito pouco. Eu acho que eu quero que esse álbum viva milhões de anos, assim, e ainda quero muito viajar com essas músicas por muitos lugares que eu ainda não consegui ir, muitas cidades no Brasil, assim, que eu vejo que tem muita gente ouvindo e isso me dá uma alegria enorme. E poder falar sobre essas músicas justamente vendo a galera já se conectando e estando junto e pedindo para ver esse show, assim, é mais motivador, assim, ainda. Então, obrigada demais. Ouçam Pique. Vida longa, vamos falar sobre música, vida longa, Pique. E é isso. Perfeito. Eu sou Renan Guerra, você pode me encontrar nas redes sociais com _Renan Guerra e você deve seguir a gente também nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Se você gosta do nosso trabalho, você pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também confere algumas das nossas gravações ao vivo. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.
Hey, Ryan Reynolds here. Wishing you a very happy half-off holiday because right now Mint Mobile is offering you the gift of 50% off unlimited. To be clear, that's half price, not half the service. And Mint is still premium unlimited wireless for a great price. So that means a half day. Yeah? Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.